Hoje nós vamos abordar câncer de mama, ovário e pâncreas como fazendo parte de uma síndrome de câncer hereditária. Esse é um aspecto hoje cada dia mais frequente no consultório dos médicos mastologistas, oncologistas, geneticistas, aconselhadores genéticos, que recebem os pacientes que têm uma história familiar de vários cânceres na família. Depois da publicação da mastectomia da atriz americana Angelina Jolie, a procura pelos testes genéticos e, consequentemente, pela cirurgia redutora de risco de câncer de mama decorrente de um determinado tipo de mutação, chamada BRCA, aumentou muito no mundo todo. As mulheres ficaram preocupadas e isso trouxe impactos no consultório do dia a dia. Isso foi em 2003, nós estamos em 2020, portanto, há 7 anos atrás. Isso foi capa e motivo de várias revistas, da Time, do New York Times, sobre esse procedimento que a atriz se submeteu. Ela é portadora dessa mutação, que herdou da sua mãe, que teve câncer de mama, e ela fez uma mastectomia bilateral com essa intenção de reduzir o risco de desenvolver um câncer de mama. Nós sabemos que os pacientes que têm essa predisposição hereditária, que herdaram essas mutações dos seus pais, apresentam um risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida muito alto. E geralmente esses tumores eles se desenvolvem numa idade precoce. A maioria dos pacientes que tem um tumor desenvolve os tumores antes dos 50 anos de idade no geral. É claro que retirar a mama não é a única opção. Essa é uma matéria da Veja, publicada na época, em que o Zé Luiz faz uma consideração, que é um colega mastologista de São Paulo, sobre as outras opções que existem para os pacientes que herdam essa mutação, ou seja, que têm essa predisposição hereditária, principalmente ao câncer de mama e ao câncer de ovário. Esses são os dados brasileiros para 2020 do Instituto Nacional de Câncer, em que são esperados 66 mil novos casos de câncer de mama. Se considerarmos que em torno de 10% dos tumores de mama são hereditários, ou seja, que passam dos pais para os filhos, nós teremos em torno de 6.600 mulheres que teriam câncer de mama hereditário. E caracterizar essas pacientes é importante, porque classificar isso como câncer hereditário e ter uma mutação tem várias implicações. Primeiro, a paciente ter essa informação dos seus riscos e, com isso, modificar esses riscos. Por isso que nós chamamos de predisposição hereditária ao câncer. Ela herdou aquele gene alterado, mas não significa obrigatoriamente que aquela paciente vai desenvolver o câncer. Então, ela pode alterar, por exemplo, seu estilo de vida, fazendo atividade física, mantendo o peso, não fumando, não ingerindo bebidas alcoólicas, mantendo uma alimentação mais natural possível. E isso seguramente diminui o risco do desenvolvimento do câncer de mama. Então, essa seria a primeira linha de atuação. Pode ser oferecido medicação para esses pacientes para diminuir o risco, as cirurgias profiláticas e os rastreamentos, ou seja, tentar diagnosticar a doença da forma mais precoce possível, com isso aumentando as chances de cura e diminuindo também a agressividade do tratamento. Então, muitas pacientes que são diagnosticadas numa fase muito inicial não precisam, por exemplo, fazer quimioterapia, que é um dos tratamentos que os pacientes têm muito receio por conta das complicações. Portanto, esses são os dados brasileiros. Um terço dos cânceres que acontecem no Brasil são cânceres de mama, e desses, 66 mil, 10% são cânceres hereditários. Portanto, é um problema importante. Então, aqui estão as duas grandes diferenças
entre o câncer esporádico, ou seja, aquele que acontece na população geral, é o que a gente escuta muito no consultório, mas doutor, na minha família não tem nenhum caso de câncer. Então, 70% dos pacientes com câncer de mama não tem história na família, que são os tumores esporádicos. Nestes casos, existe a mutação, mas essa mutação ela não foi herdada. Ela foi adquirida ao longo da vida, por isso as mulheres que têm cânceres esporádicos têm o desenvolvimento da doença numa fase mais tardia, geralmente depois dos 50 anos de idade. Ao longo da sua vida, ela foi se expondo a fatores carcinogênicos, que são fatores que aumentam o risco de câncer, obesidade, ausência de atividade física, alimentação inadequada, dentre outros. Então, estes fatores levam ao desenvolvimento, contribuem para o desenvolvimento do câncer. Então, o câncer é uma doença genética. É necessário que ocorra um defeito no DNA. E com isso, haja produção de proteínas de forma anormal, que faz com que essa célula saia do seu ciclo de divisão celular normal, assuma um autocontrole, seja capaz de autorreplicar, se disseminar para os outros órgãos e que pode levar o paciente à morte. Então, essa é uma característica importante do câncer, essa capacidade é uma célula inteligente com essa capacidade de autorreplicação. Então, esse é o maior grupo de pacientes com câncer de mama. São os tumores esporádicos, em que não há uma história familiar. Há um outro grupo, que é chamado familiar, que é em torno de 10 a 15%, que são famílias que têm 2, 3 casos de câncer e que você faz a pesquisa das mutações e não encontra absolutamente nada em termos de alterações de predisposição hereditária nestes genes que são conhecidos atualmente. Pode ser que no futuro, com o avanço do conhecimento da genética nesta área, apareçam novos genes que possam justificar esses casos que hoje a gente não consegue estabelecer quais são os genes associados. E o outro grupo de tumores, que são os tumores hereditários, em que há uma mutação na célula germinativa, no óvulo, no espermatozoide, e aí essas mutações serão transmitidas para metade da prole. E aquele indivíduo, quando nasce, todas as suas células carregam aquela mutação. Então, a célula da mucosa da boca, a célula da mama, a célula do ovário, a célula do pâncreas, todas estas células contêm a mutação que ele herdou dos pais. Geralmente são doenças que a gente chama autossômica dominante, porque a metade dos descendentes vão herdar essas mutações. Então, na predisposição hereditária ao câncer, essa é uma característica importante. Metade dos descendentes terão essa mutação e ela acontece em todas as células do corpo. E por que é que numa síndrome hereditária como essa que nós estamos apresentando aqui, que agora é denominada síndrome hereditária de câncer de mama, ovário e pâncreas, não desenvolve tumor em todos os órgãos, por exemplo? O que tem predileção por determinados órgãos? Se todos os pacientes que têm mutação do BRCA, acontece essa mutação em todas as células. Se você colhe uma célula da boca, da mucosa bucal, ou uma célula do ovário, essas células têm a mesma mutação. E por que esses pacientes não têm uma incidência alta de câncer da boca, por exemplo? E tem uma incidência alta de câncer de ovário, de pâncreas, de mama, melanoma, próstata. Então, isso é um conhecimento que está em construção. Então, determinadas mutações associadas com outros fatores predispõem à ocorrência de cânceres em determinados órgãos, que é o que a gente está apresentando nessa síndrome de câncer de mama e ovário. Então, esses dois genes, tanto o gene BRCA1 e o gene BRCA2, que são responsáveis por essas síndromes, o BRCA1 está no cromossomo 17 e o BRCA2 no cromossomo 13. Esses genes são chamados genes supressores de tumor, e quando eles estão mutados, eles
quando eles estão na sua função normal, eles controlam o ciclo celular. Quando ocorre a mutação, há uma perda desse controle do ciclo celular e, consequentemente, o desencadeamento da carcinogênese, o surgimento do câncer a partir dessas mutações. E os principais cânceres relacionados aos dois genes é o câncer de mama e o câncer de ovário. E também câncer de pâncreas e câncer de próstata. É importante que quando nós avaliamos esses pacientes, a gente tenha uma história familiar bem apropriada. Então, o ideal é que esse paciente, antes de ir para a consulta, se a intenção dele é fazer uma consulta de aconselhamento genético, ou se ele tem um câncer, que ele obtenha uma história completa da sua família. Do pai, da mãe, dos filhos, dos irmãos, dos sobrinhos, dos primos de primeiro e segundo grau, dos avós, se tiver de bisavós, melhor ainda, dos tios, dos filhos do tio e assim por diante. Saber quem teve câncer, que idade que teve o câncer, qual foi o tipo de câncer que aquela pessoa teve, quanto tempo ela viveu, se ainda está viva, se morreu do câncer. Então, essas informações servem para que o médico que está atendendo aquele paciente faça um raciocínio, tentar identificar qual é a síndrome. São várias síndromes, essa é uma dessas síndromes. Nós vamos apresentar em outras aulas outras síndromes, como, por exemplo, síndrome de Linfraumeni, síndrome de Cowden, que são outras síndromes associadas a outros genes de predisposição hereditária ao câncer. Então, essa história familiar, baseada no tipo de câncer predominante naquela família, você consegue já estabelecer mais ou menos uma linha de raciocínio e, com isso, orientar de forma mais adequada aquele paciente. Então, essa história familiar ela é fundamental para que um médico elabore um heredograma e, a partir daí, faça essa hipótese diagnóstica. Então, antes de ir para o médico fazer essa consulta, é importante que você obtenha todas essas informações dos seus familiares e leve para o seu médico já tudo anotadinho, com as datas, os nomes. Se tiver histopatológico leve, exame de imunistoquímica, que é um tipo de exame que é feito do material da biópsia, seja a biópsia feita antes da cirurgia ou a biópsia depois da cirurgia. Esses dados eles são importantíssimos para que o médico possa estabelecer, fazer esse heredograma e estabelecer hipótese diagnóstica e, a partir de então, inclusive sabendo dessa história detalhada, propor condutas de intervenção baseado no que aconteceu naquela família. Uma coisa é o paciente herdar a mutação que predispõe ao câncer, e outra coisa é aquela mutação específica dentro de uma determinada família, quais foram os tipos de tumores que predominaram naquela família, a idade em que surgiu aquele câncer, a agressividade destes cânceres, e baseado nisso, que aconteceu naquela família, você consegue personalizar melhor o tratamento baseado no que aconteceu na família especificamente. É claro que a gente tem que ter muito cuidado com as famílias que a gente chama de estrutura familiar limitada, quando você tem uma família muito pequena, quando você tem uma família com muitos homens e poucas mulheres, famílias em que os pacientes morreram muito jovens, seja por acidente ou outras causas externas, que não causas oncológicas. Isso limita a possibilidade de elaborar um heredograma de forma adequada, porque às vezes o paciente não viveu o suficiente para o desenvolvimento das neoplasias em que tem a predisposição em uma determinada família. Então, essas estruturas familiares limitadas, elas podem dificultar a nossa interpretação daquela família e, às vezes, nestes casos, teremos que lançar mão realmente dos testes multigênicos para identificar se tem ou não uma determinada mutação. É importante pontuar esses dois aspectos que estão nesse slide. Por exemplo, câncer de mama pode ser causado por vários tipos de gene. BRCA1 e o 2 são os principais, mas todos esses outros genes também são responsáveis pelo aparecimento do câncer de mama.
Por outro lado, tem determinados tipos de gene, por exemplo, TP53, que acontece numa síndrome chamada linfraumene, que é uma síndrome que acontece em muitos tumores, tanto na infância quanto na idade adulta. É uma mutação muito mais frequente no sul e sudeste do Brasil, nas outras áreas ela é menos frequente, e que pode estar associada a vários tipos de cânceres, como câncer de mama, sarcomas, leucemia, tumores do sistema nervoso central, do pulmão, da próstata. Então, estes pacientes que têm a síndrome de Linfraumene são pacientes que têm realmente um risco de desenvolver vários tipos de tumores. Então, nós temos esses dois cenários. Câncer de mama sendo causado por vários genes de predisposição hereditária ao câncer e o TP53, que é um gene também associado a vários tipos de tumores. Então, quando a gente olha os cânceres de mama, em torno de 5 a 10% são hereditários, 15 a 20% são os familial, que nós comentamos anteriormente, em que não há uma identificação de um gene específico, e 70 a 80% são os esporádicos, que são exatamente os pacientes, representa a maioria dos pacientes com câncer de mama, que são pacientes em que não tem história de câncer na família e o paciente fica surpreso com este fato. Mas essa é a apresentação mais comum. Aí nós temos os genes que têm maior risco, né, que a gente já comentou, BRCA1 e 2, TP53, PTEN, CDH1, esses são os genes que a gente chama de maior penetrância. Penetrância é o risco daquela pessoa desenvolver o câncer ao longo da vida. Então, BRCA1 em 2, em torno de 60% a 80% é o risco daquela paciente, se ela viver até os 75, 80 anos de idade, ela vinha desenvolver um câncer de mama. E aí, à medida que a gente desce aqui na curva, esses genes têm um risco menor do desenvolvimento de câncer de mama. Uma vez que o médico fez o aconselhamento genético, explicou todos os pormenores, nós vamos abordar também em outro vídeo uma aula específica sobre aconselhamento genético, mas é que seja respeitada a autonomia do paciente, a autodeterminação, ninguém é obrigado a fazer teste genético, nós apenas informamos ao paciente antes de realizar o teste, que nós chamamos de aconselhamento pré-teste, para que serve o teste, quais são os resultados que podem vir desses testes, o impacto para o paciente, tanto do ponto de vista de condutas médicas quanto psicológico. Então, o paciente tem que estar preparado do ponto de vista psicológico para enfrentar um resultado positivo, né? Qual seria a expectativa dele diante de um resultado positivo? Isso é importante que a gente discuta com o paciente. E esses testes só devem ser feitos, isso não é um teste de urgência, de emergência, para fazer de forma intempestiva. Então, o paciente tem que ler um consentimento em casa, com calma, decidir isso, discutir com o seu companheiro, com a sua família, sobre os impactos. Se conhecer alguém que já fez o teste, que tem a síndrome, melhor ainda é essa interação para que ele possa tomar a decisão mais apropriada. Existem testes específicos, por exemplo, para uma família que chega para a consulta, que já tem uma mutação que é conhecida, você não precisa fazer os painéis que a gente chama de multigênicos, que avaliam vários genes ao mesmo tempo. Esses painéis eles têm vantagens e desvantagens. A principal desvantagem destes painéis, como são avaliados uma quantidade muito grande de genes, variando de 80, 90, 100, 100 e poucos genes, é de você encontrar mutações que são patogênicas, ou seja, que aumentam o risco de câncer, mas naquela família, aquela mutação nunca foi associada a nenhum tipo de câncer. E aí fica a pergunta, o que nós vamos fazer com essa informação se nesta família específica essa mutação não tem se manifestado? Então ele tem essa desvantagem. Por outro lado, pode identificar genes que são patogênicos e que são responsáveis por câncer de determinada família e isso levar a alterações na conduta, tanto do ponto de vista de diagnóstico precoce quanto de tratamento, seja cirurgias profiláticas ou tratamentos específicos. Existe uma situação que é muito frequente nos testes multigênicos, que é encontrar uma mutação que a gente chama de VUS, que é a mutação de significado indeterminado.
em que no momento atual do conhecimento científico nós não sabemos qual é o significado dessa mutação, que ela pode ser classificada no futuro como uma mutação benigna, que não traz nenhum risco para o paciente em termos oncológicos, ou pode ser reclassificada como uma mutação patogênica. Então, o resultado do teste genético existe essas possibilidades dele ser patogênico ou provavelmente patogênico, o VUS que nós já comentamos, variações provavelmente benignas, que são situações em que não alteram a conduta do teste genético. O BRCA foi identificado em 1990, né, pela doutora e seu grupo de pesquisa, Mary Claire King. Inclusive, há um filme, você pode acessar no YouTube, que narra a história da Anne Parker, que era uma paciente que tinha câncer de mama, com vários casos na família, mostrando o sofrimento dessas mulheres e o empenho, né, da doutora Mary Claire King e seu grupo na identificação do BRCA, porque muita gente não acreditava que existisse um gene específico relacionado a câncer de mama. Isso foi um trabalho publicado na Science, uma das revistas mais importantes de ciência, em 21 de dezembro de 1990. E quais são os riscos das pacientes que têm essas mutações relacionadas à predisposição hereditária ao câncer? Então, para a mutação do BRCA1, o risco de câncer de mama aos 70 anos chega a 60%, alguns casos um pouco mais. Câncer de mama contralateral altíssimo e câncer de ovário 40%. BRCA2 em torno de 60% também, mama contralateral 62% e câncer de ovário em torno de 20%. Então, as pacientes que têm essas mutações têm um risco, portanto, elevado de desenvolver esses dois tipos de tumores. Hoje é sabido, por exemplo, que o câncer de ovário se origina das trompas, então há uma hipótese hoje em que uma das estratégias para diminuir o risco de câncer de ovário seria tirar só as trompas, e tirar também, isso diminuiria o risco de câncer de ovário e também de câncer de mama, evitando a retirada precoce dos ovários e uma menopausa precoce. Então, aquilo que a gente comentou do aconselhamento pré-teste, é importante que isso seja feito antes da coleta do exame, para que todas as dúvidas sejam sanadas e o paciente tenha o melhor benefício desse teste. Inclusive, é necessário que seja respeitada a autonomia do paciente e um consentimento informado para poder ser feito a coleta. Depois que recebe o teste, nós chamamos novamente esse paciente para uma consulta médica e fazemos as recomendações baseadas no que aquele teste teve, baseado na sua história familiar, explicar a necessidade que esse resultado do teste seja comunicado aos familiares e que eles possam decidir se querem ou não também realizar o teste. Tá? Então, isso é importante também, a participação de estudos clínicos em grupos de pesquisa. Para os pacientes que são portadores dessas mutações de BRCA em relação especificamente ao câncer de mama, a recomendação hoje é que a gente oriente as meninas a partir dos 18 anos a fazer o autoexame das mamas, encontrando qualquer alteração, procure o seu médico. A ressonância magnética começando aos 25 anos, anual. Alguns trabalhos mostrando que fazer a cada 6 meses isso aumenta a taxa de detecção desses tumores. Claro que a disponibilidade disso no Sistema Único de Saúde não é fácil de ser oferecido para esses pacientes, é um exame caro, demorado. E a partir dos 30 anos, incluída a mamografia com ressonância até os 75 anos de idade. Após os 75 anos, você deve individualizar. Se a paciente está muito bem, você deve continuar rastreando. Se o paciente já tenha muitas comorbidades, você deve discutir isso abertamente com ela. Em relação à cirurgia redutora de risco, pode ser recomendada a mastectomia bilateral. A gente tem que discutir isso amplamente com o paciente, os riscos e os benefícios, as complicações. Há uma grande discussão se isso impacta na mortalidade geral. Os estudos mais recentes têm mostrado que isso diminui a mortalidade por câncer de mama específica.
e diminui o risco aí de câncer de mama em torno de 95%. Não diminui 100%, porque essa cirurgia você não consegue tirar toda a glândula mamária. Então, mesmo se tirando o máximo possível de mama, fica resíduos de mama que são responsáveis por esses 5% de câncer residual. Por outro lado, quando a gente tira os ovários e as trompas, isso diminui tanto o risco de câncer de ovário, quanto diminui o risco de câncer de mama em 50% e diminui a mortalidade por câncer de ovário e por câncer de mama. Então, essa é uma estratégia hoje mais aceita. Para os pacientes de BRCA1, a indicação é em torno dos 35 a 40 anos de idade e dos BRCA2 dos 40 a 45 anos de idade. Isso tem que ser discutido abertamente com o paciente, essas opções, isso não é mandatório. Há um estudo correndo sobre, ao invés de tirar o ovário, tirar só as trompas, talvez isso impacte na diminuição da incidência de câncer de ovário, mas isso não é uma conduta padrão ainda. Para os homens, autoexame das mamas, exame clínico a partir dos 35 anos. Como tem um aumento do risco de câncer de próstata, fazer rastreamento do câncer para o BRCA2 a partir dos 45 anos de idade e discutir se o BRCA1 positivo. Não existe rastreamento para câncer de pâncreas e melanoma, deve ser individualizado. Alguns serviços recomendando sonografia, ultrassonografia endoscópica, ressonância, que pode ser uma medida apropriada para estes pacientes. Especula-se que são necessárias em torno de 6 cirurgias profiláticas para evitar a morte por câncer de mama, então tem que ser discutido esses números. A retirada dos ovários, como comentamos, diminui a mortalidade por câncer de mama pela metade e diminui a mortalidade por câncer de ovário em 80%. Portanto, seria a medida mais importante em termos de diminuição do risco, seria a retirada dos ovários e das trompas. É importante dizer que a terapia de reposição hormonal pode ser oferecida para essas pacientes que realizam a retirada dos ovários, encorajar a atividade física, diminuir o consumo de álcool, e a quimioprevenção ela é incerta, ou seja, dar medicação para esses pacientes para diminuir o risco de câncer de mama, isso não está estabelecido, mas para paciente que não faz mastectomia, que tem claustrofobia e não quer fazer ressonância, não quer se submeter à salpingoforectomia, não aceita, nós temos a opção da quimioprevenção, pode ser discutida com ela. Esse é um dado aqui do nosso consultório, de 164 pacientes que nós indicamos teste genético, somente a metade fez, 52%, e destes 25%, 26% tinham testes positivos, com mutação de BRCA. Sendo que 65 era o BRCA1 e 8 BRCA2. No nosso site você pode encontrar esses livros, você pode baixar vários deles aí gratuitamente nos seus smartphones, celular, etc. Esse é o nosso serviço da Oncocenter aqui em Teresina, que a gente tem uma equipe especializada em tratamento oncológico, radioquimioterapia e cirurgia.